Meus amados, capítulo 2 de Abacuque, versículo 4, a parte B do versículo 4. Mas o justo viverá da fé. Ou o justo, pela sua fé, viverá. Mas o justo, diga comigo, mas o justo, pela sua fé, viverá. Que tipo de fé nós vamos precisar nestes últimos tempos? Tempos atrás eu estava meditando sobre a teologia da prosperidade, que ela não somente roubou a verdadeira teologia, ou danificou a verdadeira teologia, mas também nos roubou a visão do mundo necessitado, nos levou o foco da nossa missão, que é levar Cristo ao mundo perdido, danificou muitas das nossas músicas verdadeiramente cristãs, evangélicas. A mensagem cristocêntrica se transformou numa mensagem antropocêntrica, voltada só para o homem e não para o Senhor Jesus. E eu louvo a Deus pelos hinos cantados aqui nesta noite, que glorificam a majestade do Senhor Jesus Cristo. E também a expectativa da volta de Jesus e a mensagem do arrebatamento da igreja. Já não se prega muito, enfaticamente, sobre a necessidade de nos prepararmos para o arrebatamento, que pode ser a qualquer momento. Em vista disso, diante de tantas mudanças nesses últimos dias, de uns anos para cá, nós passamos da igreja do mover, o mover do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo, e gradativamente fomos para a igreja do movimento. Tem que ter um movimento para que o povo congregue, para que o povo glorifique. E trabalhamos muito na questão do movimento. Uma crítica que eu faço como pastor da igreja, agora jubilado para uma outra missão, um outro foco na nossa vida, estamos nos preparando para isso. E me veio à mente essas três coisas, os três M's. A igreja do mover passou para a igreja do movimento. E corremos o perigo de nos transformarmos, como muitas igrejas na Europa e outros lugares, a igreja dos monumentos. Que Deus nos ajude, pela sua graça, pela sua misericórdia, para que o Senhor nos convide outra vez, pela leitura da sua palavra, a volvermos no Espírito Santo do Senhor. Que outra vez o Espírito fale às igrejas. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós precisamos ter uma fé que não se abale. A palavra usada aqui no Antigo Testamento para fé, especialmente em Abacuque 2 e versículo 4, que foi também repetida lá em Romanos capítulo 1, e que foi o mote para que Martinho Lutero pudesse enfrentar todas as dificuldades que enfrentou e cantar este hino Castelo Forte, que os irmãos cantaram.
a palavra emuná, que é emuná, fé. No hebraico, dá-nos uma ideia de uma firmeza não somente física, uma imobilidade diante das circunstâncias, ficar imóvel, quieto, sossegado, confiante, imperturbável. Emuná é tudo isso. Fé para o Antigo Testamento era tudo isto. Para o justo era tudo isto. Constante. E essa fé, ela estava baseada em dois princípios. Primeiro, a fé na santidade, na justiça e no poder de Deus. Segundo, a fé mostrada e recompensada na oração vigilante, na visão mais clara e na obediência. Esta fé, ela era defendida pelos patriarcas e pelos profetas. Abraão viveu pela fé e defendeu isto. Lá em Romanos 4, versículo 17 a 22, fala exatamente sobre esse ponto. Não vamos ler, vamos adiantar. Em segundo lugar, nós vemos Jó, outro personagem. No capítulo 13, versículo 15, depois de todo o processo que Jó passou, ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluia. Depois ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, eu verei a Deus. Isso é que é fé. É o que significa a palavra fé para o justo no Antigo Testamento. Davi, ele expõe no Salmo 125, versículo 1, a palavra: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que acontece o que, meus irmãos? Não se abala, mas permanece para sempre. Então esse é o tipo de fé que eles tinham, e que depois desta palavra nós precisamos ter também. Os momentos de dificuldade que passou Abraão, os momentos de dificuldade porque passou Jó, os momentos de dificuldade porque passou Davi. Todavia, cada um deles teve uma experiência de fé. Aleluia. Não era a fé na fé, não era uma fé de modismos, não era uma fé de fantasia, mas era uma fé sólida como uma montanha, era uma fé firme como uma rocha, era uma fé constante como aqueles que andam na presença do Senhor. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, independente das circunstâncias, esta fé, ela permanece firme. Aleluia. Confiando em nós mesmos, não, confiando na fidelidade de Deus. Amém. Glória a Deus. Terceira coisa que me vem à mente é que nós precisamos ter uma fé que não se abale diante dos ataques contra os filhos de Deus. Os ataques contra os filhos de Israel, que representava a congregação no Antigo Testamento, elas vinham em 3 ocasiões principais. Primeiro, por guerra. Segundo, pela paz, incrível.
E terceiro, pelos períodos de espera. Vejam, queridos, como nós estamos muitas vezes neste mesmo passo, neste mesmo projeto. Muitas vezes vem uma guerra contra nós, estamos preparados para enfrentá-la, mas não estamos preparados para o tempo de paz. Estamos preparados para o tempo da necessidade, mas quando vem o tempo da prosperidade e da bênção material, perdemos o foco de quem precisamos seguir, adorar, ficar firme. Aleluia. Portanto, meus queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor nosso Deus. Então, pela paz, quando há o convívio pacífico com os povos pagãos, eles transferiam a fé de Javé, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles simplesmente transferiam isto aí para outros deuses, os deuses das nações que eles conquistaram. Isso não é muito diferente dos nossos dias. E não será muito diferente daqui. Aleluia. Terceiro lugar, nos períodos de espera, em que o Senhor muitas vezes não fala claramente. Está em paz, não há guerra. Aparentemente o inimigo está calado, Satanás está calado com relação, muitas vezes, ao processo da vida individual do crente. E a gente tem que estar atento sobre isto. Nós precisamos estar atentos, porque esse é um tempo perigoso. É quando aparentemente parece que Deus não fala, nem por urim, nem por tumim, nem por visão, nem por revelação. Aleluia. Aí você começa a ver coisas como que tentando desmoronar os princípios de fé que você teve desde criança na casa de Deus até os dias atuais. Quando Moisés estava no Monte Sinai, Deus havia arrancado os filhos de Israel com braço forte, mão poderosa da terra do Egito. Deus abriu o mar vermelho para eles passarem a pé enxuto. Do outro lado eles viram quando o faraó e o seu exército pereceu e o mar se fechou com o exército do Egito dentro. Aleluia. Cantaram, dançaram, aleluia. Celebraram. Que maravilha quando Deus faz coisas grandiosas conosco. Que Deus há como nosso Deus. Mas Moisés precisou de subir o Monte Sinai e ali passar 40 dias. E ninguém mais viu Moisés nesses 40 dias. E ele subiu. O monte fumegava. Aleluia. A terra começava a tremer. Se alguém passasse, tentasse subir o monte, seria apedrejado até a morte. Se um animal tentasse subir, seria flechado. Havia ordens para isto. E só subiu Moisés até em cima. Moisés recebe as tábuas
de pedra nas mãos de Deus, diretamente escrita pelo dedo de Deus. Deus está falando com Moisés, Moisés fala com Deus. A presença de Deus era patente naquele lugar. Havia uma comunhão muito íntima entre Deus e Moisés, entre Moisés e Deus. Mas o povo estava esperando. Os primeiros dias, a primeira semana dava para aguentar, mas na segunda semana em diante, por 40 dias não dava para esperar. E o que foi que eles fizeram, meus irmãos? Eles apertam com Arão e dizem: olha, esse Moisés que subiu, a gente não sabe o fim dele. O monte está pegando fogo. As coisas estão acontecendo para lá para cima e nós não sabemos se ele está vivo ou se ele morreu ou se foi arrebatado. Ninguém sabe. Faça o seguinte: faça-nos um Deus semelhante a algum Deus do Egito. Dos vários deuses do Egito, faça um parecido. E Arão fraquejou e disse: me dê o ouro, os pendentes, as joias que vocês trouxeram do Egito quebrou tudo, colocou no fogo, fez uma forma e fez um bezerro fundido. Aleluia. Aleluia. No meio do caminho, o Senhor disse: Moisés, desce e vê o povo como está. E quando ele desce e vê o povo como está, a primeira coisa que aquele homem que estava um dos mais mansos de sobre a terra, um homem com a capacidade de conversar com Deus e ouvir Deus falando claramente para ele, a Bíblia disse que a ira toma conta de Moisés. E quem não está sujeito a isso? E ele faz, a primeira coisa que ele faz é quebrar as tábuas de pedra. Aleluia. Desce, disciplina o povo. A Bíblia, a história, resumidamente, nos conta que quase 3.000 pessoas morreram naquele dia. Diferente. A lei, quando chega a lei de Moisés, 3.000 pessoas morreram. Deus só vai resgatar isso no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Aleluia. Para dar glória a Deus nessa noite. Quando o Pentecostes desce, quando a graça desce, o Pentecostes desce, Deus começa a fazer algo extraordinário. E quando Pedro prega àquela multidão, quando eles perguntam: o que faremos? Não foi Pedro que fez convite, foram eles que perguntaram: o que faremos agora? O que vai ser das nossas vidas? Então Pedro disse: arrependam-se cada um de vocês, se convertam ao Senhor, para que da parte de Deus venha tempos de refrigério, que Deus tenha misericórdia de vocês. E a Bíblia Sagrada diz que quase 3.000 pessoas, com a vinda da lei 3.000 morrem, mas com a vinda do Espírito Santo 3.000 aceitam a Cristo como Salvador. Aleluia. Em Babel, capítulo 11 de Gênesis, Deus confunde a língua dos povos, mas no capítulo 2 de Atos, com a vida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, a palavra de Deus disse que aqueles quase 120 que estavam ali, que todos eram galileus, eles falavam em línguas e idiomas, de vários idiomas, que não entendiam o que estavam falando, mas aqueles que escutavam lá embaixo, eles entenderam a mensagem de Deus para os seus corações. O nosso Deus continua sendo o mesmo, irmãos.
Ele não mudou, nós mudamos. Ele não falha, nós falhamos. Ele não peca, nós pecamos. Ele não volta atrás, nós voltamos. Mas a honra, a glória, o louvor seja dado a Ele para todo sempre. E quando eu começo a meditar nisso, eu me lembro também do caso de Balaque. A Bíblia disse que Balaque manda Balaão, lá no livro de Números, capítulo 25, trata dessa história. Disse que Balaque, ele tentou amaldiçoar, pagou a Balaão para que amaldiçoasse os filhos de Israel e fez os 4 pontos principais. E isso é interessante, irmãos, porque para o paganismo isso tem um significado. Quando nós trabalhávamos na pré-cordilheira dos Andes, nós entramos na cultura dos descendentes dos incas ali, os quichuas, e eles nas cidades dos povoados, principalmente as cidades menores de montanhas, em cada parte da cidade, eles colocam um altar, fazem um altar chamado Apacheta, um altar para a Pachamama, para a Mãe Terra, e ali eles derramam comida, derramam vinho, fazem oferendas, acendem velas, e fica aquela nojeira, aquela coisa ali, em 4 pontos principais, o norte, o sul, o leste e o oeste, cercando a cidade. E a Bíblia Sagrada disse que Balaque faz isso com Balaão. Ele cerca o acampamento de Israel, coloca os seus altares em cada lugar. Mas Balaão, na hora de amaldiçoar, ele disse: eu não vou amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou. Deus não me está mandando amaldiçoar os filhos de Israel. Porque havia uma palavra de Deus, que aqueles que abençoarem Israel, abençoarem os descendentes de Abraão, serão abençoados. Eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas se alguém amaldiçoar, seria maldito. A maldição se verteria para o lado dele. Então Balaão disse: eu não posso amaldiçoá-los. Mas no final, segundo a oferta que ele recebe, ele disse: tem um jeito, só tem uma maneira de fazer com que os filhos de Israel desagradem a Deus. Façam uma festa. Ele dá o conselho e cai fora, desaparece, volta para a sua terra. Só é lembrado lá em Judas, na epístola de Judas, antes do Apocalipse, que ele teve um engano de Balaão. Houve prostituição, houve idolatria. Muitos dos filhos de Israel perderam o seu sentido de ser, o seu sentido de estar na presença de Deus, e a Bíblia Sagrada diz que eles perderam o seu caminho. Mas, amados, nós precisamos nos manter fiéis, e a palavra fé no Novo Testamento, ela é pistes, que nos dá a ideia de fiel, de fidelidade, da agulha de uma balança com 2 pratos que a gente compra muitas vezes no mercado. Quando vai comprar de um prato está a mercadoria, do outro prato estão os pesos. E quando a agulha ela está no centro do equilíbrio dos 2 pratos, então ali para os gregos se chamava de pistis, que quer dizer fé. A palavra fé aqui no Novo Testamento tem um sentido de equilíbrio, de confiança equilibrada em o Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A falta de fidelidade a Deus
e a sua palavra compromete primeiramente a nossa visão espiritual. Que visão é essa, pastor? A fé do crente, conforme diz as Escrituras, é que o crente, ele vê o que está longe. O apóstolo São Pedro, ele diz que se em nós não houver as 5 coisas que ele fala em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Se não houver isto, e se em nós não prosperar, a fé é o começo. Ele disse, estão cegos, não veem mais adiante, não enxergam o que Deus tem adiante para vocês. Aleluia, glória a Deus. Mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor nos permite, através da sua palavra, e nos tem dado pastores, e nos tem dado mensagens. Nós temos, irmãos, o que muitas nações por aí afora não têm. Um culto de terça-feira com o pastor presidente, um culto de sexta-feira com o co-pastor da igreja. Muitos não têm isto. Muitos não sabem o que é a ceia do Senhor. Muitos povos e nações não conhecem ao Deus que nós conhecemos, que eu e você conhecemos. Então é preciso que nós fiquemos firmes nesta palavra. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele nos dá uma visão longa. O crente que crê em sua fé fundamentada no Senhor, ele vê o invisível, ele vê o futuro, ele vê a glória de Deus, ele vê o impossível, ele vê o grande amor de Deus trabalhando a seu favor. Ele vê o Cristo coroado e sentado sobre o seu trono. Levanta a sua mão direita para os céus e dê um brado de glória para Jesus nessa noite. Aleluia. Aleluia. A falta de fidelidade compromete a nossa permanência na fé. E a nossa permanência na fé, ela vai modificar alguma coisa em nós, vai haver uma ausência. E que ausência é essa? É uma ausência da palavra. Muitas vezes nós estamos metidos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, de tal ponto que parece que a gente não enxerga a saída. E aí vem depressão. Eu estive uma certa vez visitando uma irmã numa UTI de um hospital aqui em Maceió. Eu era pastor em Matriz ainda. E quando terminei de fazer aquela visita, de orar por aquela paciente que estava ali, inconsciente, e saí, um médico me chama e disse, eu sou psicólogo de UTI, e eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Por que é que tem tanto crente aqui, que se torna, parece que não tem fé para ser curado, não ajuda os médicos, não ajuda nós. Eu tenho tratado de casos aqui difíceis, e a maioria são da sua igreja. Eu fiquei sem resposta. E aonde está a palavra da fé que pregamos? E esta é a palavra da fé que nós pregamos. E muitas vezes nós falhamos em demonstrar a fé no momento da falta de saúde, no momento que a morte está chegando perto do leito de enfermidade, no momento que o câncer avança, no momento que alguém da nossa família está sendo sacudido, sacudida, no momento que o casamento está indo como de água abaixo, no momento em que as expectativas de crescimento material, de crescimento espiritual, parece que estanca por aí, e você não vê
a porta de saída, a porta de escape. Mas eu tenho uma palavra boa para dizer nesta noite. Aleluia, o Senhor não mudou, Ele é o mesmo Deus, Ele é a rocha dos séculos, Ele ainda vai fazer milagre na tua vida, e você vai cantar para a glória do nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Em Efésios capítulo 6, versículo 14, Paulo disse aos crentes de Éfeso: estai, pois, firmes. Em Gálatas 5,16, ele disse: andai em espírito, não disse cair no espírito, ande no espírito. E assim por diante. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós precisamos ter o tipo de fé que os antigos heróis da fé, da galeria de heróis da fé, do capítulo 11 do livro de Hebreus, eles tiveram. Uma fé que nos faça escapar para os lugares altos. A Bíblia diz que pela fé os antigos, os heróis que foram mencionados e os que ainda não foram mencionados, segundo o escritor aos Hebreus, eles venceram reinos, eles praticaram a justiça, eles alcançaram promessas, eles fecharam as bocas dos leões, eles apagaram a força do fogo, eles escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram e fugiram do exército de estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Mas também tem o outro lado da moeda. Muitos foram torturados, outros experimentaram escárnios e açoites, outros estiveram em cadeias e prisões, e ainda em muitos países está acontecendo essa perseguição. Muitos foram apedrejados, muitos foram cerrados, muitos foram tentados, muitos foram mortos ao fio da espada, muitos andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, muitos foram desamparados, muitos ficaram aflitos, muitos foram maltratados por causa do nome do Senhor, e muitos andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelas cavernas. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. E todos eles alcançaram promessas, mas não alcançaram a promessa. Porque tem promessas no plural aqui, e lá no final, antes de começar, o capítulo 12 do livro de Hebreus disse: mas eles não alcançaram a promessa. Que promessa? Aquela promessa que aquele velhinho que estava no templo, quando Maria leva o menino Jesus para ser apresentado diante do Senhor, ele pega aquele bebê nos braços, levanta a sua cabeça e disse: agora, Senhor, pode levar o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a redenção de Israel. A promessa está nos meus braços. Quantas vezes a promessa está tão perto de nós, estamos colocando essa promessa, está nos nossos braços, e nós não enxergamos. Não é verdade, irmãos? Nós não sentimos. Às vezes a gente vai mais pelo sentir e pelo ver do que pela certeza da fé. Nós precisamos ter uma fé que, ainda que você não sinta, mas tenha certeza que Deus está trabalhando. Ainda que ninguém profetizou para você, mas você esteja certo e certa de que Deus está trabalhando. Deus está no comando da nossa vida. Aleluia. Deus está no comando da vida material. Deus está no comando da tua vida espiritual. Deus está no comando do teu casamento. Deus está no comando dos teus filhos.
Deus está no comando de todas as coisas. Honra, glória, louvor e adoração seja dado ao nome dEle. Aleluia. Nós precisamos ter esse tipo de fé. Uma fé firmada no Senhor. Uma fé agarrada no Senhor. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, disse: porquanto ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. 6 aspectos de uma mesma crise nacional. Eu sei que esses dias há uma preocupação mais com os Jogos Olímpicos do que o que está acontecendo na Venezuela. Mas eu quero fazer um pedido de oração pelos nossos irmãos da Venezuela. Tem muitos crentes lá, fruto de trabalhos missionários. Nós temos vários missionários brasileiros na Venezuela, irmãos, que não fugiram de lá, que não saíram de lá, que estão passando as mesmas necessidades que aquele povo está passando. Vamos orar nesta noite. Nas suas orações em casa, clame ao Senhor. Antes de dormir, diga: Senhor, olha pela Venezuela, tem misericórdia. Tão pertinho de nós, fronteira com o Brasil no norte. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abacuque disse, cita 3 árvores, e eu estou chegando ao final: a figueira, a videira e a oliveira. Para Israel, essas 3 árvores tinham um simbolismo maravilhoso. A figueira representava a organização política e econômica da nação. A videira representava a vida religiosa e cerimonial. E a oliveira ela era mais o aspecto espiritual, não totalmente religioso, mas o espiritual mais profundo. O devocional do povo de Deus. 3 coisas. E Abacuque disse ainda que a figueira não floresça. A desorganização social e política do país. Ainda que não haja fruto na videira, a vida religiosa e cerimonial esteja comprometida. E o produto da oliveira minta. Que não haja o derramar genuíno do Espírito Santo de Deus no meio daquele povo. O profeta Abacuque, ele disse: todavia, ainda, porém, no entanto, não obstante, eu me alegrarei no Senhor, e eu vou exaltar no Deus da minha salvação. E no final ele canta desse cântico, porque isso é um cântico, ele disse: Jeová, o Senhor é a minha força, ele fará os meus pés como das servas ou das costas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Eu vi uma explicação desta palavra, e eu aprendi isso quando trabalhava lá em Jujuy. Nas montanhas, ao entardecer, os animais ferozes saem das tocas. E muitas vezes tem llama ou uma corça em cima daquelas montanhas, ou uma cabra montesa, e o predador está cercando para destruí-la. É o seu habitat, é a sua cadeia alimentícia.
E disse que me contaram também aquele povo, que quando muitas vezes o predador dá o salto, aquele animal como a corça que tinha os pezinhos tão fracos, as perninhas tão fininhas, ela junta os quatro patinhas, ela junta e dá um salto, ela não corre, porque não dá para correr, as montanhas são escarpadas, e ela salta de um pico para outro, de um lado para outro, e o predador pula para onde ela foi, e ela já pula para outro lugar. O profeta Abacuque disse: Deus faz os meus pés como os pés da corça. É Ele que me dá o escape. Deus não impede que o predador venha, ou que o predador nos ataque. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor, ou que venha abalar a nossa fé. Mas Ele nos dá força, Ele nos dá coragem, Ele faz saltar sobre as alturas, e nós escapamos, e ficamos firmes para a glória do nome do Senhor. Fica de pé, igreja amada do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O ministério do louvor vai louvando, mas nós vamos fazer uma oração. Eu vou deixar o término do trabalho para o pastor Carlos Alberto. Quem necessita de oração nesta noite, mais um pouquinho. Eu sou muito carente, porque nós somos provados naquilo que nós pregamos. Se tiver alguém para aceitar Jesus como Salvador, se tiver alguém precisando de uma palavra de oração especial nesta noite, queira passar à frente. Nós estamos orando, e o Senhor vai fazer a sua obra. Deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe o Senhor trabalhar. Sabe por que muitas vezes Deus quer fazer as coisas e parece que aparentemente não faz? É porque muitas vezes a gente acha que Deus está tardando, ou que Deus não está trabalhando, e a gente vai dar a nossa forcinha, a nossa ajudinha, a gente vai colocar do nosso jeito. A gente quer que Deus fale do nosso jeito. Oremos, queridos. Pai, eu te louvo nesta noite pela tua palavra. A tua palavra é uma palavra fiel e verdadeira. A tua palavra disse que ela não voltará para ti vazia, mas prosperará naquilo para que foi enviada. Eu creio, Senhor, que esta palavra ela encontrou o endereço certo em cada coração aqui presente nesta noite. Tu tens uma palavra específica para os nossos corações, para as nossas vidas. Senhor, não permita que alguém que chegou aqui nesta noite com dúvidas sobre a sua fé, com incertezas sobre se tu estás ouvindo suas orações ou não, ou dúvidas acerca da sua vida espiritual, mas ó Espírito Santo de Deus, nesta noite vem trabalhar, para que quando voltar à sua casa, quando voltar ao seu lar, saia daqui, Senhor, com a segurança de que tu tens falado, de que tu tens trabalhado, de que tu tens feito coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Oh, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Abençoa o nosso pastor presidente e os demais obreiros. Abençoa a continuidade e o final desse trabalho. Senhor, que cada um dos irmãos que vieram aqui nesta noite, ao voltar para suas casas, voltem alegres e sentindo que Deus falou com você. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ainda nesta oração, Senhor, eu quero pedir pela Venezuela. Senhor, irmãos que estão sem comida, irmãos que estão perseguidos, maltratados alguns. Senhor, está havendo um banho de sangue naquela nação, mas tenha compaixão daquela nação, uma nação que já foi próspera, uma nação que já foi uma das mais ricas da América do Sul. Senhor, tem misericórdia.
tem misericórdia. Os nossos missionários brasileiros que estão trabalhando, de outras nacionalidades, que estão trabalhando ali, Senhor, ajudando os obreiros nativos, ajudando os pastores nacionais. Deus, usa de compaixão e protege o teu povo, em nome de Jesus. E todos dizem: amém.